Olá, senhoras e senhores. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a América Espanhola, mapa mental. Bom, senhores, acontece que lá no ano de 1492 Colombo chega à América. Lembrando que Colombo não queria chegar à América, ele queria chegar às Índias, mas acabou descobrindo um novo mundo. Um pouco mais tarde, Cortés conquista os astecas e mais tarde, mais ao sul, Pizarro conquista os incas. Violência, alianças e doenças fazem parte desse processo de conquistas. Uma vez que a América foi conquistada, criam-se instituições para controlar a colônia. Nós temos o Conselho das Índias, a Casa de Contratação, os vice-reinos e as capitanias gerais. Vamos entender melhor essa jogada. Bom, existe o Conselho das Índias. Além disso, a Casa de Contratação. O Conselho das Índias é responsável principalmente pelas questões políticas, a determinação de normas e regras que devem ser seguidas pela colônia. Além disso, é esse conselho quem escolhe as pessoas que vão fazer com que essas regras e leis sejam cumpridas. A Casa de Contratação, por sua vez, ela é responsável principalmente pelas questões econômicas, a cobrança de impostos, tributos, a vigilância sobre o comércio. Para você ter uma ideia dessa vigilância, em um determinado momento da história, a Casa de Contratação se valeu do regime de porto único. Significa que somente o porto da cidade de Sevilha tinha autorização para fazer comércio com a colônia. Todo o comércio deveria passar pelo porto da cidade de Sevilha. Isso para que a vigilância fosse mais efetiva. Por outro lado, na colônia, nós temos os vice-reinos, que eram importantes principalmente do ponto de vista econômico. Essas regiões eram as mais rentáveis para a metrópole. Além dos vice-reinos, nós temos as capitanias gerais, que eram zonas militares estratégicas que garantiam a defesa do território. Bom, a organização social. Como estava organizada essa sociedade? No topo da pirâmide social, os chapetones, que eram os espanhóis legítimos. Abaixo, os criolhos, que eram os espanhóis nascidos na colônia. Logo depois, os mestiços, que era a mistura de espanhóis com os nativos. Depois, os indígenas, que eram os nativos. E, por fim, os africanos, que eram os escravos. Essa, então, é a organização social. E o trabalho? Quem realizava o trabalho nessa América Espanhola? Principalmente o nativo, o índio, era quem tocava a economia na América Espanhola. E esse trabalho era um trabalho compulsório. Não se pode falar em trabalho escravo, porque esse índio recebia algo em troca. Embora isso que ele recebesse em troca não valesse tanto assim. Você vai entender agora. Bom, existiam duas formas principais de se explorar a mão de obra indígena. Era através da encomenda e do repartimento. A encomenda era uma forma em que os indígenas eram recrutados e recebiam como salário a catequização. Esse era o salário recebido pelos indígenas. O repartimento era um trabalho que o indígena prestava para a coroa portuguesa durante um determinado período e também recebia um salário em troca, mas esse salário era praticamente miserável. E esse indígena não podia recusar participar nem tampouco da encomenda e nem tampouco do repartimento. Além da mão de obra do nativo, a América Espanhola também se utilizou da mão de obra do negro trazido da África, que trabalhava como escravo na América Espanhola. A economia. A economia tinha como carro-chefe a mineração, a extração de ouro e principalmente prata. É aí, na mineração, que o indígena vai ser utilizado. Principalmente a mão de obra indígena é que toca essa mineração. Além da mineração, nós temos a agricultura, que utilizava principalmente a mão de obra do escravo africano. Essa agricultura se desenvolveu sob o regime de plantation. Quais são as características desse plantation? O plantation se caracteriza pelas grandes propriedades de terra, que são os latifúndios. Além disso, a monocultura, a cultura de um único artigo. Logo depois, a escravidão, que no caso da América Espanhola foi a escravidão do negro africano. E por fim, o comércio exterior. Aquilo que era produzido ia para fora, para a metrópole, e não ficava
no mercado interno. Bom, senhores, essas são as características da América Espanhola. Muitíssimo obrigado pela atenção das senhoras e senhores. Valeu, fui!